Obrigado, professora Tânia. Bom, primeiramente eu quero dar as boas-vindas, em nome da Faculdade de Matemática, a todos os inscritos nesse evento. Quero agradecer a presença de todos. Bom, eu não preciso mencionar que esse é um evento de suma importância, tá bom? Na verdade, ele é o primeiro de uma série de eventos nessa direção. E nosso objetivo com esses eventos é conscientizar e chamar a atenção dos nossos discentes dos cursos de matemática da UFPA, né, seja presencial ou à distância, para a importância da prova do ENAD, tá? E não só para a prova do ENAD, mas também para um compromisso com a instituição que os está formando, tá certo? Na verdade, eu acredito que nós não contamos apenas com alunos da UFPA aqui, do curso de matemática, mas também com alunos do IFPA, pelo que me repassou a informação aqui a professora Tânia, das inscrições, tá? E, bom, Exatamente. deixa eu falar um pouquinho, a professora Tânia já introduziu, vou falar rapidamente sobre o ENAD para vocês. Né? Assim como o Enem, que avalia os alunos que estão concluindo o ensino médio, o ENAD, que esse nome ele vem, né, ele é uma abreviatura para Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ele é um exame que é aplicado anualmente pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, tá? E ele procura avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos que são previstos nas diretrizes curriculares desses cursos. Basicamente, são avaliados alunos que já cursaram mais do que 75% da grade curricular e alunos que cursaram menos de 25% também. Na prática, os alunos que fazem o exame efetivamente, a prova do ENAD, são os alunos que estão concluindo, tá bom? Os alunos que estão com menos de 25% no momento da inscrição, eles são apenas cadastrados no sistema pela faculdade do curso em questão. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que se vocês quiserem mais informações sobre o ENAD, como funciona, até mesmo gabaritos, provas anteriores, gabaritos, resultados, né, notas de cursos, tudo isso pode ser encontrado no site do ENAD, lá na página do INEP, tá bom? Eu posso divulgar aqui daqui a pouquinho no chat, para quem quiser dar uma olhadinha, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas que eu acho importante de serem ressaltadas. A primeira é, como eu já falei, o ENAD ele ocorre todo ano e ele basicamente avalia determinadas áreas do conhecimento e os cursos que estão vinculados a essas áreas. Por isso que, no caso de um curso específico, como, por exemplo, os nossos cursos de matemática presencial e à distância, eles são avaliados a cada 3 anos, que é quando fecha o ciclo de avaliação do ENAD. Né? Cada ano é para uma área, uma grande área de pesquisa. Tá? Por exemplo, a nossa avaliação dos cursos de matemática ela deveria ter ocorrido no ano passado, que foi o ano de 2020. Mas, devido à questão da pandemia da Covid-19, a aplicação do exame acabou sendo suspensa em agosto do ano passado, tá? E a previsão, naquele momento, era que o exame se realizasse no ano de 2021, agora no mês de junho. Né? Só que desde então, nós não tivemos nenhum tipo de nota do INEP ou divulgação do Ministério da Educação marcando uma nova data para a realização do exame. Assim, a gente está, nesse momento, na verdade, aguardando que isso aconteça, e eu acredito que é um momento oportuno para a gente fazer algumas ações como essas, desse minicurso expositivo sobre o ENAD, tá bom? O que eu ressalto aqui nesse momento para vocês é que a situação de regularidade do estudante no exame do ENAD, ela é registrada no seu histórico escolar. O que isso significa, professor? Caso o seu curso ele está selecionado para fazer a prova do ENAD, você tem mais de 75% já da grade curricular completa do seu curso, você não pode escolher não participar da prova do ENAD, você não pode escolher não ir. Né? Por quê? Porque se você não faz a prova do ENAD, você fica numa situação irregular, você não recebe seu diploma, você não se forma. Né? Você vai ter que esperar outro ano para que você possa, então, ficar com uma situação regularizada diante do INEP, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, né? Você não pode escolher não fazer a prova do ENAD. O segundo ponto é que esse exame do ENAD, ele gera uma nota para o seu curso,
tá certo? Essa nota ela vai de 1 a 5, na verdade, ela basicamente é a combinação de 3 avaliações. A primeira é uma espécie de cadastro dos estudantes que cursaram até 25%, né, do curso. A segunda é o exame escrito dos estudantes que cursaram mais de 75%, e também um questionário que é aplicado para alunos e coordenadores de curso. Ao final disso, é gerada uma nota de 1 a 5, tá bom? Para o seu curso em questão. É aqui que eu gostaria de ressaltar algo, né? Muitos alunos, eles acabam fazendo o quê? Eles vão para a prova do ENAD, escrevem o seu nome, como aquela nota daquela prova, ela não vai surtir nenhum efeito, digamos, de reprovação, quer dizer, o aluno, se ele não resolver a prova do ENAD, ele deixa de se formar? Não. A única, digamos, a única solicitação que se faz do aluno para que ele se forme, uma vez que ele já terminou, digamos, tudo da sua grade curricular, é que ele esteja presente na prova do ENAD. Agora, por esse motivo, muitas vezes, muitos alunos deixam de se esforçar e mostrar o conhecimento que adquiriram ao longo do seu curso e simplesmente assinam o seu nome e saem, né? Então, eu diria que nesse momento, é aqui que a gente, digamos, dá o nosso retorno, né? Aquela instituição que nos formou. É o momento de nós nos esforçarmos e colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que durante 4 anos de curso nós obtivemos de conhecimento e colocar em prática ali, porque a nota do seu curso ela vai depender do seu desempenho na prova do ENAD. Isso é algo que eu acho que a gente tem que chamar atenção, é algo que nós temos que ter em mente, e é uma responsabilidade que os nossos alunos, os nossos estudantes devem ter para com o ensino público, né? É um momento de você fazer a sua parte pela instituição que tanto fez por mim e por você, tá bom? Eu queria agradecer aos professores que se disponibilizaram em fazer parte desse projeto, né? O professor mestre Gilvan Souza, a professora Ediele Souza também, e a professora Maridilce Brito, tá bom? Muito obrigado pelo projeto. Eu agradeço também a professora Tânia, né, que na verdade foi a grande responsável pela organização do evento, tá bom? E quero desejar desde já um excelente evento a todos, tá? Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao professor João suas palavras. Eu também faço agradecimentos a tanto ao professor João pela participação, aos professores, né, que trabalharam com a gente no curso à distância. A gente chama com muito carinho eles, os tutores, né? O professor Gilvan Souza, né, a Maridilce e a Ediele. São pessoas que os alunos à distância conhecem muito, gostam muito deles, né? Então, eu queria agradecer essa participação. A gente queria fazer esse evento já há muito tempo. Na verdade, várias vezes falei com os alunos à distância que esse evento seria em agosto do ano passado, né? Mas por problemas a gente não conseguiu fazer, né? Mas em este ano, começando 2021, a gente decidiu, não, agora é o momento, vamos fazer. Temos tutores que estão preparando já há alguns meses estes temas, então podemos começar. Então, eu queria também agradecer a participação tanto dos alunos à distância, dos polos de Altamira, Moiú, Tucumã e Breves, 4 polos, e queria agradecer também a participação dos alunos do presencial, né? Eu vi pelo número de inscritos que temos alrededor de 70 alunos do presencial e 90 alunos do curso à distância. Além de alguns alunos do professor Gilvan, do IFPA. Professor Gilvan, quantos alunos estão participando? Você tem o número? Está escutando, professor? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá para me ouvir? Estou escutando. Sim, estou escutando. Tem 17 alunos inscritos, né? Os que vão, teoricamente, terminar o curso, né? Certo. Então, temos alunos do IFPA e da UFPI, IFPI, né?
Então, bom, então, feitos esses agradecimentos, podemos dar início ao evento. Eu queria apresentar, então, o professor Gilvan Souza, que hoje, tanto hoje como amanhã, terça-feira, ele trabalhará os assuntos sobre geometria plana, espacial e geometria analítica. E na quarta-feira e quinta-feira, no mesmo horário, de 7 às 9 da noite, será a tutora, a professora Ediele. E na sexta-feira e sábado, estaremos com a professora Maridilce, com os temas de álgebra linear, matemática discreta. Eu esqueci da Ediele, né, que é teoria dos números e álgebra, tá? Então, eu vou ceder a palavra agora ao professor Gilvan. Não, mas estou esquecendo algo. Eu gostaria que todos desliguem suas câmeras e seus microfones. Só o professor Gilvan que vai ficar com a câmera e o microfone ligados, tá? As perguntas vocês podem fazer no chat, tá? Às vezes podemos abrir no final. Eu acredito que no final de cada questão podemos abrir o espaço para perguntas, tá? Tentaremos monitorar as perguntas para poder repassar ao professor Gilvan, certo? Bom, eu acho... outra coisa que estou esquecendo é sobre o certificado, né? São 15 horas que vamos poder dar um certificado, mas eu preciso de que vocês assinem a frequência. Em breve, a gente colocará o link para que vocês assinem a frequência. Não esqueçam de assinar essa frequência, tá? De acordo com isso, é que será dado o certificado, certo? Então, tenham um bom evento e cedo a palavra ao professor Gilvan. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelas palavras da professora Tânia, pelo convite também de participar desse minicurso expositivo sobre o ENAD. Obrigado ao professor João Rodrigues também por ter explanado muito bem o que é o ENAD. O ENAD, como o professor João Rodrigues falou, é a composição, faz parte do currículo do aluno, no nosso caso, licenciatura em matemática, seja ele à distância, seja ele presencial. O que eu vou falar aqui é uma breve exposição, então não vem um cunho de resolver todas as questões, mas dar uma luz e mostrar como é que se trata as questões, do que se trata as questões, mostrando algumas resoluções. No meu caso, fiquei com geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Fazer a ligação das duas junto com a educação e com a educação matemática também, que é possível. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Gilvan, só um minutinho, queremos gravar. Está gravando, né? Está sendo gravado, Gilvan. Está gravando. Tá. Bem, como o professor João Rodrigues falou, aqui está a prova do ENAD 2017, que foi feita pelos alunos de licenciatura. Então, aqui, qual é a composição da prova? Está aqui, ó. A prova tem uma formação geral, discursiva, duas questões, o peso das questões por componente, no caso 40%. Tem a formação geral objetivas, no caso aqui nessa prova foi de 1 a 8. Peso das questões componentes 60%, sendo que esse total desses dois itens aqui vale 25% da prova. Tem os componentes específicos, as discursivas, que são, no caso, 3 questões, tem um peso de 15%. Tem um componente objetivo, específico objetivo, que nesse caso foi da questão 9 até a questão 35, e faz parte de 85% do componente. O peso correspondente dá 75%. Então, esse foi a
Essa forma aqui foi feita em 2014, 2017 e deveria ter vindo em 2020, como foi explanado já. Então, provavelmente virá em 2021 para a gente. Ok? Agora eu vou explanar propriamente dito o minicurso. Chamei de minicurso ENAD, né? Voltou a colocar o dispositivo aí. Os assuntos de geometria plana, espacial e analítica. Eu me chamo Gilvan Souza, meu e-mail aí, gilvansouza@ifpa.edu.br. Eu sou professor do IFPA, efetivo, concursado, e sou tutor do curso em EAD da UFPA. Trabalhei no Polo Altamira esse ano, com as disciplinas de cálculo diferencial e estágio supervisionado 4. Os enunciados das questões são extensos, é estilo Enem. Então, o que é que você tem que ler? Você tem que ler na diagonal, pela questão do tempo, né? Então, você tem que dar uma lida aí na diagonal. Essa questão que eu tirei, a questão do ENAD de 2017, questão 19. Eu vou dar uma lida rápida aqui. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Suponha que o prefeito de 3 cidades vizinhas, decidiram fazer um projeto conjunto para a construção de um armazém para a separação de materiais recicláveis e que pudesse funcionar também como ponto de entrega voluntária. Aí aqui eu destaco. Então, esse primeiro texto aqui foi só para enunciar a questão, né? Dar uma floreio, no caso. O enunciado da questão realmente está aqui. Os prefeitos decidiram que o armazém deveria ser construído num local equidistante aos centros das cidades, representados em um plano cartesiano pelos pontos A, 1 e 3, B, 10 e 0 e C, 3 e 7. Nessa situação, quais as coordenadas do ponto escolhido? Nessa questão, o que é que tem de matemática por trás? Vamos lá. Vou definir aqui o circuncentro. O que é o circuncentro? É a interseção das mediatrizes dos lados de um triângulo. Este ponto, no caso o circuncentro, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo que passa pelos seus vértices. Propriedade importante é o fato que ele é equidistante dos vértices do triângulo. No caso lá da definição de circuncentro, precisa de mediatriz. O que é a mediatriz? A reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo seu ponto médio. Então aí, nessa questão, o que a gente vê? Uma mistura de geometria plana e geometria analítica. Então, as questões não vêm por si só, tipo, só um assunto. Ele vem contextualizado, vem misturado, para o aluno ter a comparação dos conteúdos que ele fez na faculdade. Ok, para resolver a questão agora, vamos usar um ponto P, vou representar para o XY, para representar um ponto do plano cartesiano. Para o cálculo da equação mediatriz, da reta mediatriz, do segmento AB, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um truque aqui, que é a reta mediatriz é um lugar geométrico. Na próxima aula, que é amanhã, a gente vai falar sobre o lugar geométrico. E antecipando já nessa questão, a mediatriz é um lugar geométrico, cuja distância de A até P é igual à distância de B até P. Usando os dados do problema, temos. Então, eu calculo aqui a distância entre o ponto P até o ponto A.
que no caso aqui é dado pelo lado esquerdo da equação. E aqui do lado direito, eu tenho a distância do ponto P ao ponto B. Fazendo as continhas, elevando ao quadrado para eliminar o radical e fazendo as diferenças dos quadrados dentro do radical, você tem essa equação aí. E eliminando o termo x ao quadrado e y ao quadrado na equação, e isolando o y no segundo membro da equação, a gente obtém uma nova equação, que é essa aí. Então fica 20x menos 2x, que dá 18x, e 10 menos 100, que dá menos 90, igual a 6y. Simplificando tudo por 6, aí encontra essa equação em destaque em azul. Vou chamar de equação 1. Mesmo procedimento. Está muito rápido? Tem alguém falando no chat aqui. No chat tem alguns alunos que não estavam conseguindo visualizar o slide, não sei porque não estavam fixando o teu perfil do slide, né? Tem que fixar a tela do slide. Consegue ver? Eu acho que já conseguiram os alunos. Já. Acho que é problema de internet mesmo. Bem, fazendo o mesmo procedimento para os dados BC e o ponto P, vamos obter a mediatriz do segmento agora no caso BC. Fazendo as contas. Eliminando o termo x ao quadrado, y ao quadrado na última equação, isolando o y na primeira equação. Obtenho essa nova equação. Eu chamei de 2. Então, para determinar o ponto de encontro das mediatrizes, devemos igualar as equações 1 e 2, o que resulta em achar o x igual a 6. Não? Então, a primeira equação seria 3x menos 15, que tem que ser igual. A segunda equação tem que ser x menos 3. Quando eu fizer essa continha aí, obtenho x igual a 6. E quando eu pego x igual a 6, substituo ou na primeira, que nesse caso aqui do slide está no lado esquerdo da equação, ou do lado direito. Teoricamente é mais fácil do lado direito. Então fica x menos 3, que dá 6, desculpa, menos 3, que dá y igual a 3. Portanto, eu achei o ponto circuncêntrico. Nesse caso, a resposta é o item B. Aí eu vou deixar aqui um exercício, né, que é essa observação. Verificar que a distância de A até H, que a distância de B até H, que a distância de C até H, vale 5 unidades de comprimento. Aqui tem uma figura que ela destaca, eu fiz ela no GeoGebra, né? Ela destaca o ponto, não está bem desenhada aqui os pontos, no caso não aparece aqui no eixo, mas a distância de A, até no caso aqui G, mas no caso era H, né? De B até G e de C até H. São as mesmas distâncias. Ok? Na questão 23 do ENAD, que ocorreu em 2014, nos mesmos moldes de 2017. O enredo também é longo, então, é assim. O professor de matemática, após trabalhar pontos notáveis,
e áreas de triângulos com uma de suas turmas, propõe a seguinte atividade aos alunos. Divida um triângulo escaleno, no qual os ângulos internos são inferiores a 90 graus, em 3 triângulos de mesma área. Então, essa é a atividade proposta. Com base nisso, avalie os seguintes propostas de resolução feitas pelos estudantes. Item 1. Os triângulos ABH, BCH e CAH, em que H é o ortocentro, têm a mesma área? Uma afirmação. Os triângulos ABI, CBI, BCI, desculpa, CAI, em que o I é o incentro de ABC, têm a mesma área. Afirmativa 2. Afirmativa 3. Os triângulos ANC, ANM, ABN, em que MN dividem o lado CB em 3 partes de mesma medida, tem a mesma área? É correto afirmar o quê? Aí tem as alternativas. Uma forma de atacar esse problema é você começar por uma dessas aí. No caso, eu vou começar. Para analisar o item 2, considere o incentro. O que é o incentro? É a interseção das suas bissetrizes. Esse ponto é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Propriedade. É o fato que ele é equidistante dos lados. E essa distância vai valer R, a gente vai ver lá na resolução. Bissetriz é a semirreta que inicia no vértice e desculpa, e o divide em dois ângulos com a mesma medida. Vamos lá. Os triângulos ABI, BCI, CAI têm a mesma altura. E no caso aqui eu representei por FI, DI, EI e que eu chamei de R, onde R é o raio da circunferência de centro I. E as bases AB, AC e BC são diferentes, pois por construção o triângulo ABC é escaleno, conforme mostrou o enunciado. Então a figura aqui vai, teoricamente, mostrar o que eu falei, né? Então observa que aqui, ó, esse triângulo ABI, a altura vai ser R, ó. O triângulo BCI, a altura também vai ser R. O triângulo ACI, também a altura vai ser R. Então, lá da teoria de base vezes altura para achar a área, né? Então, aqui seria a base desse triângulo e a altura seria R. Então, todos os três têm a mesma altura. Porém, as bases são diferentes. Com isso, concluímos o quê? Que as áreas dos triângulos são diferentes, porque tem bases diferentes. Portanto, o que a gente pode concluir? Que o 2 é falso. Se o 2 é falso, eliminamos as alternativas C, D e E. Com isso, ficamos com as alternativas A e B. Dependendo da sua habilidade e agilidade, você consegue já concluir o quê? Para analisar o item 3, a figura abaixo vai dizer. Então, ele disse assim, lá no enunciado do item 3, ele disse que BN, NM e MC são iguais, certo? Lembrando que a altura de um triângulo, ela é perpendicular à base. Nesse caso aqui vai ser H. Ó. Então, observa aqui que o triângulo ABN tem base BN e altura H. O triângulo ANM, desculpa,
tem a base NM e altura H. E o triângulo AMC tem a base MC e altura H. Então, aqui, eles têm a mesma altura, H, e tem a mesma base, porque esses segmentos são iguais, com construção. Então, o triângulo AMC, ANM e ABN têm áreas iguais. Com isso, concluímos que o item é verdadeiro. Aqui os argumentos. Portanto, o item 3 é verdadeiro. Lembrando que o item 2 era falso, né? Então, estava com a alternativa A e B. Alternativa B. Resposta. Alternativa B. Por quê? Pois A e B são excludentes. Então, não precisava fazer os 3 itens. Bastava fazer 2. Já era o suficiente. Mas, para efeito de comprovações, vamos verificar o item 1. Ele fala sobre o ortocentro. O que é o ortocentro? É a interseção das 3 alturas relativas de um triângulo. Esse ponto é interno ao triângulo, pois ele é acutângulo, conforme a afirmação que está no enunciado. Ele diz que o triângulo é escaleno, mas no qual os ângulos internos são inferiores a 90 graus. Isso implica que ele seja acutângulo. Então, aqui, a figura vai dizer por si só. O que é que ele quer dizer com a altura, com o triângulo C escaleno e C acutângulo? É que o ponto de encontro das alturas, ele vai ser interno ao triângulo. Então, eu fiz aqui um desenho para poder ter uma base. Pelo mesmo argumento do incentro, então aqui a base é AB, ABH, esse triângulo. E essa altura aqui, H. Que é diferente dessa altura EH, que é diferente dessa altura DH. Então aqui, o argumento é, uma observação. Poderíamos ter começado a análise dessa questão pelo item 1. Só que nesse caso, se eu começasse pelo item 1, eu eliminaria a alternativa A, C e E. Restando as alternativas A e D. Ok. Uma outra questão. O ENAD de 2011. Já é um pouquinho mais direto, mas tem que analisar item a item. Duas grandezas x e y são ditas comensuráveis se existe um número racional q, tal que a medida x é igual a q vezes a medida y. Com base nesse conceito, são grandezas comensuráveis. Item A. A aresta de um cubo de volume V, a aresta de um cubo de volume 2V. Item B. Alternativa B. A área e o perímetro de um círculo, quando o raio é um número racional. A área e o diâmetro de um círculo, quando o raio é um número racional. O item D, o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. O item E, a diagonal e o lado de um quadrado. Então, a gente vai analisar aqui nessa questão item a item. Vou analisar o item A. Estou chamando volume, que é igual a aresta ao cubo, e 2V vai ser
aresta, que no caso eu chamei de B, ao cubo. Os volumes dos cubos cujas arestas são A e B, respectivamente. Então, o que vai acontecer? Vou fazer as comparações do que ele falou. Então, daqui, propriedades radicais, que é esse PR que está aqui em cima, A é igual a raiz cúbica de V. Veio daqui dessa equação. E B é a raiz cúbica de 2V. Então, propriedades radicais, eu separo a raiz cúbica para 2 e para V. Só que o V, raiz cúbica de V, é A, né? Aqui é B, ó. Bem aqui é B, no início da contagem. Relacionando as arestas A e B. Então, aqui eu tenho o quê? Que B é Q vezes A, para ele poder ser comensurável. Só que o B, que no final fica quem? Raiz cúbica de 2 sobre A. Raiz cúbica de 2 vezes A. QA. Simplificando o A, o que é que eu obtenho? Que o Q é raiz cúbica de 2. Só que a gente sabe que esse número não é racional. A alternativa está incorreta. Relacionando as medidas do diâmetro de um círculo, da área e do diâmetro, quando o raio é um número racional. Então, a área, que é πr ao quadrado, relacionando Q vezes o diâmetro 2R, daqui eu obtenho que o Q é π vezes R sobre 2. Como o Q é o produto número irracional e o número racional R sobre 2, então Q não pertence aos racionais. Alternativa incorreta. Certo? Eu fiz o item A, o item C, vou fazer o item D. Foi só uma questão de escolha para poder explicar para vocês. Tá? Relacionando as medidas do comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Então, o comprimento é 2πr, Q vezes o diâmetro, 2r. Ficou 2, e daqui que o Q vale π, só que o π não pertence aos racionais, conjunto dos números racionais. Portanto, a alternativa está incorreta. O item é, relacionando as medidas da diagonal e de um lado de um quadrado temos a diagonal de um quadrado de lado A é A raiz quadrada de 2, relacionando pela comensurabilidade, né? Q vezes A. Simplificando o A, obtenho que o Q é raiz de 2, que não pertence ao conjunto de números racionais. Me sobrou o item B. Relacionando as medidas do comprimento da área e do perímetro de um círculo de raio R, em que R é um número racional. Então, aqui eu tenho a área, que R ao quadrado, igual a Q, o comprimento 2πr. Simplificando o R e o π, sobra que o Q é igual a R dividido para 2. Mas no enunciado diz que R é um número racional. Portanto, racional sobre 2 é racional. Essa é a resposta correta. Eu poderia ter começado pelo item B? Poderia, já tinha matado a questão. No meu caso, foi só para explicar para vocês o item a item. Agradecer a professora Maria Dilce pela resolução dessa questão. E vou fazer um resumo.
Qual foi o resumo? Podemos memorizar, faz parte do processo de ensino-aprendizagem também, as propriedades usando os iniciais da palavra bico, onde B vai representar o baricentro. O que é o baricentro? Encontro das medianas. O I vai representar o icentro, que é o incentro, encontro das bissetrizes. O C vai representar o circuncentro, que é o circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes. E O vai representar o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. Aqui o que a gente já sabe, figura 4 que tem um lado quadrado de lado A, diagonal A é de 2, circunferência, o comprimento 2πr, área do círculo é πr ao quadrado, um cubo de aresta A, volume ao cubo. Agradecimentos aí ao UAB e ao UFPA, somente ao Polo de Altamira, né? Professora Tânia, pelo convite. Professora Cristiane, que eu trabalhei também, estágio supervisionado, no Polo de Altamira. Professora Maridilce Brito, professora Edilene Gelli Souza, e aos alunos que estão aqui presentes. Em especial, o Paulo de Altamira. Um abraço, pessoal. Podemos dar palavras aos alunos, perguntas, dúvidas. A gente fez perguntando, por acaso seria disponibilizado a slide? Sem problema algum, tá? Posso disponibilizar para vocês aí, sem problema. Mais alguma pergunta? A Ediele colocou o exercício proposto aí. Aí tem duas questões objetivas e tem uma questão discursiva, né? É importante essas questões discursivas porque ela vem pedir o que ocorre no nosso dia a dia, ministrando aula do ensino fundamental e do ensino médio. Então, vem usando as tecnologias educacionais. Obrigado também aos alunos aí do IFPA que atenderam o pedido. Dúvidas? Ele já colocou o link dos exercícios que eu propus. Vou ficar à disposição de vocês.
Olha, o Emerson perguntou, acho que é o senhor poderia disponibilizar questões nesse estilo para a nossa prática? Sim, inclusive amanhã vai precisar muito da ferramenta GeoGebra, que é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar no nosso dia a dia, né? A gente tem que entrar dentro da geometria dinâmica, porque fica muito ruim fazer algumas aplicações sem o GeoGebra, no caso, para mostrar algumas propriedades para os alunos, somente parte geométrica, de mostrar, porque dá para você fazer o ponto girar, né? Então fica mais fácil. Coisa que não acontece Givan, no... tem uma pergunta do Marlon Augusto. As demonstrações de teoremas relacionados à geometria são explorados no ENAD? Está perguntando Marlon Augusto. Na verdade, não são demonstrações, é mais o uso das propriedades. Então, você tem que saber do que se trata. Amanhã a gente vai trabalhar muito com cônicas, que no caso é parábola, elipse, hipérbole, e lugar geométrico. A gente vai ver que a bissetriz é um lugar geométrico. Então, isso você já tem que saber, teoricamente, né? Porque você já vai pegar já as questões, você vai só destrinchar usando as propriedades, que foi no caso que a gente usou aqui a propriedade do circuncentro, a propriedade do incentro. Então são coisas básicas, mas que a gente tem que já colocar em mente que pode cair já para ser mais fácil para a gente atacar o problema. Tem mais uma pergunta da Ailta Pinheiro. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o padrão de resposta. No caso da discursiva, né? Bom, eu acredito que sim, né? Não sei. Só perguntou assim, mas deve ser. No caso, as questões discursivas, os padrões de respostas, você tem que mostrar que conhece o conceito. Então, não existe, por exemplo, uma fórmula mágica, assim, mas existe você escrever corretamente. Então, explicar, por exemplo, eu informalmente aqui escrevi que o... Deixa eu colocar aqui no... Então, eu informalmente aqui escrevi o quê? Que o baricentro é o encontro das medianas do triângulo. Então, quando você for escrever, se ele perguntasse, por exemplo, tivesse uma questão desse tipo, você tinha que explicar mais matematicamente. Entendeu? De maneira informal seria isso, né? Uma forma de gravar. Não sei se respondi a pergunta. Alguma outra? Pergunta da Raila Guedes. Como são definidas as áreas que estão avaliadas, as áreas que serão avaliadas no ENAD? Acho que todas as áreas, todos os cursos são avaliados. Só que tem um ciclo, né? No nosso caso, o ciclo era de 3 em 3 anos. Então, o ciclo da licenciatura em matemática foi em 2014, passou para 2017 e deveria ocorrer em 2020. Então, fica nesse ciclo. Só que 2020, conforme o professor explicou no início, para quem chegou agora, né? Deveria ter ocorrido meados de agosto, o ENAD de 2020 para a licenciatura em matemática. Mas com a pandemia foi cancelado, provavelmente será
será em 2021, mas ainda não tem um sinal do INEP com relação à prova. Lembrando que ele faz parte do currículo de vocês. Se vocês puxarem o histórico, vocês vão ver lá que tem ENAD. Então, dentro do ENAD, vocês têm que estar habilitado dentro da plataforma. Outras perguntas? Alana Ribeiro, os alunos das turmas de 2016 terão que fazer a prova obrigatoriamente? Sim. Isso se ocorrer agora em 2021. Vocês conseguirem. E o tempo da prova? Boa pergunta. O tempo da prova, geralmente são 3 horas, 3 horas e meia. Outra pergunta? Lembrando que o ENAD, ele faz composição da nota do curso de vocês. Então, quando aparece lá 3 estrelas, nota 5, nota 6, nota 7, ele é avaliado através também, né? O ENAD, ele é um componente, na verdade, porque tem o corpo docente, tem a estrutura do curso. São vários fatores. Não é só o ENAD. O ENAD é uma parte. Qual o formato de prova, Raila? Eu acho que a Raila chegou depois, mas eu vou explicar aqui mais uma vez. Ó. Vou explicar aqui. Aqui, ó. Então, lá no site do INEP, é só procurar INEP, ENAD, que você acha todas as provas. Tem todas as provas de todos os cursos. Não estou lembrado de que ano para cá. Mas tem até a prova de 2019 tem, que foram outros cursos que não foram os nossos, no caso, né? O nosso foi em 2017. É a licenciatura em matemática. Então, a prova ela é composta por aqui, ó. Formação geral, discursiva, são 2 questões. Que o peso das questões no componente vale 40%. Formação geral, objetivas, de 1 a 8. 8 questões. E no caso, o peso das questões no componente vai valer 60%. Juntando esses aqui, vai valer 25% da prova. Certo? Ou seja, propriamente dito, 75% da prova são componentes específicos da sua área. No nosso caso, licenciatura em matemática. Sendo que dessas discursivas são D3, D4 e D5. 3 questões. Essas 3 questões discursivas, ela tem um peso de 15%. Já os objetivos, que foram, no caso dessa prova, de 9 até 35, dá 85% de peso. Então, 75% são para conhecimentos específicos, componentes específicos, 25% para coisas gerais. Okay? Então, aqui ele diz, ó, responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Para quem gosta de escrever muito, já está dando a resposta aqui. Múltipla escolha. 4 horas, ó. Respondi a questão aqui. Coloquei 3,5, não foi? Porque 4 horas. Os textos ficaram mais longos. Sim. São 4 horas. Pois é.
É porque os textos ficaram mais longos, aí ficou mais... Tem que ler na diagonal. Respondida a pergunta? O ENAD se tornará praticamente obrigatório. Ele é obrigatório. É aquilo que o professor João Rodrigues falou no início, não sei se vocês estavam no início, né? Então, é assim, as pessoas que têm 75% dos componentes curriculares já feitos, eles estão aptos a fazer a prova do Enem, do ENAD, desculpa. Turmas finais, aptos a fazer a prova do ENAD. Ele é um componente obrigatório. Se você olhar lá no seu histórico escolar, está dizendo. ENAD pendente, ENAD feito. Então, você tem que olhar o seu histórico em relação ao ENAD. Cada caso é um caso, tá? Oi, professor João. Oi. Tem uma pergunta da Jéssica perguntando o que acontece quando o estudante que não fez o ENAD, que não faz o ENAD, né? Se ele não fez ENAD, provavelmente não vai se formar. Isso. Aí ele vai ter que esperar um tempo até regularizar a situação dele. Isso. É um pouquinho mais complexa. Que é o INEP que tem que liberar, né? O coordenador faz o cadastro. Então, tem N motivos justificativos de você não fazer o ENAD. Tá? Que não vou entrar no caso aqui, que vai dar muito pano para manga. Tem mais algum aqui? Deixa eu ver. Se forem olhar... A Ediele colocou aqui uma colocação dela. Se forem olhar as provas que sejam provas mais atuais, que são a 2011, 14 e 17, principalmente esses 2 últimos anos, o formato das questões mudou um pouco. É aquilo que a gente estava conversando, né? Antigamente, antes, o ENAD tinha questões muito diretas. Então, agora já ficou um pouquinho mais, vamos dizer assim, interpretativo. Então, você tem que interpretar corretamente, então tem que saber ler corretamente, né? Ler nas entrelinhas o que é que o enunciado pede, para não errar. Porque é parecido com o Enem, que tem os distratores, né? Então, se tem alternativa B, que ela é parecida com a A, é porque em algum momento o aluno vai cometer algum erro e vai marcar a B. Isso chama-se distratores. Mais alguma pergunta? A Tatiana perguntou, terá mais exemplos hoje? Deveria. Deveria. Eu fiz essa aqui pensando em 30, 40 minutos, no máximo 50 minutos, porque fica muito chato eu ficar explicando, blá, 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 blá. É bom vocês tentarem, né? Vou deixar as 3 lá, depois vocês tentam para poder dar o feedback para vocês. A Jéssica Luana perguntou qual o peso das partes das provas. Expliquei ainda agora. Posso explicar novamente. O Guido pergunta, as questões não são simples e realmente exigem um bom conhecimento. Concordo. Mas algumas questões é assim.
algumas questões, elas são bem mais fáceis que outras questões. Então, ela é misturada. Não existe, por exemplo, uma regra geral que vai ser todas fáceis, nem todas difíceis, mas vai ter um pouco de fácil, vai ter um pouco de difícil mesmo. Na verdade, eu não sei o que é fácil e difícil, porque pode ser difícil para mim, mas pode ser fácil para você, e vice-versa. A formação geral é para as licenciaturas em gerais, tá, Jéssica? Então, tem três questões. Deixa eu olhar aqui de novo, aqui, mostrar para vocês. Duas questões discursivas deixa eu apresentar aqui. Aqui, ó, a formação geral. Tem duas questões discursivas cujo peso é 40%, certo? Essas questões discursivas valem em geral para todas as licenciaturas. Pedagogia, física, química, biologia. Deu para entender? Aí tem 8 questões objetivas de formação geral, que já tem um peso de 60%. Mas juntando a formação geral, que tem de 1 a 8 discursivas, 2 discursivas, que dá 10 questões no total, vale 25% da prova. Deu para entender? Vinícius perguntou, tem algo como a TRI? Eu acho que não tem, não. Não sei te dizer. Amanhã a gente vai discutir melhores discursivos. Eu não sei te dizer se o ENAD é medido pela TRI, Vinícius. Comentário que eu não sei quem é essa pessoa. Pelo que me deu a entender, o ENAD é semelhante ao Enem. Além de ter questões de nível variável, também são questões que são complexas, no sentido em que não é apenas o assunto que gira em torno de uma questão, pode estar aí bem misturado mesmo. Isso é a tendência, né? Tem que saber usar vários assuntos em uma questão. E procedimentos também metodológicos, né? Acho que um bom treino seria fazer as questões estilo OBMAP nível 3, tem umas questões interessantes e ficam próximas do ENAD. Mais perguntas?
Gilvan, você poderia colocar as questões da lista para dar uma olhada? Pode Talvez. sim, pode sim. Dá para visualizar? Sim, sim. É melhor aqui, né? É melhor. E tem algumas perguntas que estão fazendo no chat. Deixa eu procurar aqui no chat. Aí pergunta, estudar questões da UBMEP, então seria um começo para preparar o próprio ENAD, pegar das questões, você vê o nível das questões, vê quais são as possibilidades de você resolver ou não. E você pode separar em fáceis e difíceis. E a questão da UBMEP é só uma questão de nível de raciocínio. E tem um nível de raciocínio, algumas questões são parecidas. Lembrando que a UBMEP ela é feita para estudantes da escola pública, né? E o ENAD é para gente que vai se formar como professor. Provavelmente vai ser professor de escola pública. Mais dúvidas? E caso O não alcançar Egli a nota Pereira. teórica do ENAD, teremos uma outra oportunidade para fazer, normalmente. Conforme o João Rodrigues falou, o que acontece? Você não tem nenhuma penalização se você tirar, por exemplo, uma nota 2, sei lá, para sua aprovação no curso. Mas o curso em si, a nota cai. Deu para entender, Egli? Foi muito bom esse curso, porque ele está explicando coisas que os alunos têm muita dúvida mesmo, né, professora? Coisas É verdade. O que a gente aluno, pensa que não, mas tem muitas perguntas que realmente são interessantes para poder tirar dúvidas, não só de um, mas de quem está participando e quem vai participar também. e que vai, e quem vai fazer a prova, né? E que vai fazer a Por prova, exemplo, principalmente. os alunos que fizeram o ENAD, não? Que são os que ingressaram, né? São eles os que vão fazer o ENAD no final do curso. Por exemplo, eu acho que a turma, esta de 2017 da distância, elas fizeram o ENAD, né? No início. E agora teriam que fazer este outro ENAD, né? No final do curso.
O ENAD é para quem concluiu, tem 75% ou mais dos componentes curriculares do curso. Em anos finais também. Semestre, no caso. O Antônio Rogério perguntou: esse ENAD já tem data definida? O rapaz colocou aqui um link no chat. O Dércio Belém. Publicação no Diário Oficial da União sobre ENAD. Ele colocou aqui um link que vocês podem acessar aqui. É bem mais explicado. Não sei não, eu ingressei e estava falando sobre médicos, alguma coisa assim, revalidação de Então diploma. isso aqui é outra Eu não coisa. sei, eu acho. No Eu site tentei do ingressar INEP para ver e não tem nada explicando sobre a data. O que vai acontecer para os coordenadores é uma live que vai ocorrer amanhã, às 15 horas. Mas isso é voltado para o censo dos cursos superiores. Quem é responsável são os coordenadores de cada curso. Mais dúvidas? Sim, então deixa eu apresentar aqui o que eu estava apresentando. Então eu coloquei um aqui, ó. Considere duas pirâmides. Uma de base triangular e outra de base quadrada. Ambas com a mesma altura e a mesma área da base. Apoiadas num plano alfa. Assumindo que qualquer plano de corte beta paralelo ao plano alfa determina nos dois sólidos seções de mesma área. Pode-se concluir que a relação entre os volumes V1 da pirâmide de base triangular e o volume V2 da pirâmide de base quadrada é... Qual é a relação entre os volumes? Aí você tem que fazer o desenho e lembrar de uma propriedade importante. Alguém poderia ajudar? Para quem me pediu a discursiva, vou ler aqui. Usando um software de geometria dinâmica, elabore uma atividade que envolva a geometria que pode ser a plana, espacial ou analítica. Aqui pode ser ou, tá? Faça um plano de aula contendo os objetivos e os conteúdos matemáticos a serem vistos nessa aula. Explique por que seria melhor usar o software. Uma pergunta atual. Mais perguntas?
A Tatiana perguntou, professor, pode contextualizar a pergunta 3? Fiquei confuso. Sim. Ela diz assim, usando o software de geometria dinâmica, qual o mais conhecido? GeoGebra. Elabore uma atividade que envolva geometria, que pode ser... Então, você vai elaborar uma atividade que pode envolver geometria plana, pode elaborar uma atividade que pode envolver somente espacial, pode elaborar uma atividade que pode ser usar somente geometria analítica ou misturá-la. Esse plano de aula é um mini plano de aula. É só para você ter uma noção do que pode ser visto, né? Plano de aula a gente aprendeu no nosso curso de prática de ensino, como elaborar um plano, por mais que seja básico. E os assuntos que você vai ministrar usando o software. Deu para entender? E na questão 2, é um texto bem gigante. Ele tem várias explicações. Eu vou deixar isso para vocês lerem. Então, essas 3 questões ficou para vocês aí. Posso dar o feedback daqui para amanhã, sem problema algum, tá? Acho que é bem mais importante e a gente poderia discutir a 3 amanhã melhor. Amanhã a gente vai discutir mais questões discursivas da área de matemática. Educação matemática, pensadores da educação matemática. Ok? O Emerson perguntando. Para responder essa terceira, é interessante fazer instrução para o aluno saber manusear o software. Sim, sim, sim. Mas vamos partir do princípio que ele já saiba. Mas isso aí, o GeoGebra ele é meio intuitivo. Então, você dentro da sua própria aula, você vai perder. Geralmente, a aula de matemática são 2 ou 3 aulas. Então, dependendo do tempo que você vai disponibilizar, 2 aulas de 50 minutos ou 3 aulas de 50 minutos, dá para você fazer na primeira aula como ele manusear, um pouco das ferramentas, como é, ou você pode direcioná-lo direto, né? Fazer clicando na ferramenta X, o que é que acontece? Então você pode ir explicando isso para ele. Eu sou professor do IFPA, eu trabalho com ensino médio e trabalho com ensino superior também. Então, no ensino médio, a gente faz muito isso. E na parte de geometria, é muito legal, porque tem coisas que não dá para você fazer no desenho. Somente pessoas que não conseguem fazer o desenho bem mais explicativo. Respondida a pergunta, Alisson? A terceira pergunta, não é obrigado você explicar detalhado, para mim, no caso, tudo explicadinho como vai ser o passo a passo do GeoGebra, como você fez. Você só explicar uma atividade que você propôs. Ou vamos supor, você quer fazer retas paralelas. Por que é legal fazer lá retas paralelas? Por que é legal fazer no software?
Sim, Tatiana Mesquita, então. É isso que eu estou falando. Então, o que a gente estudou, na atualidade, principalmente, é o que provavelmente eles perguntam, tá? Amanhã a gente vai ver, porque eu estou falando de GeoGebra, que amanhã a gente vai ver essas questões aí. Como fazer algumas coisas que, teoricamente, não são intuitivas fazer com papel e lápis, né? Régua, compasso. Ok, Tatiana? Tatiana, nós fizemos planos de aula com vídeo para a disciplina de informática no semestre passado, tanto GeoGebra como Implot. Sim, esse era o objetivo da disciplina. Dois, né? Mais perguntas? De repente, vocês necessitarem enviar alguma coisa que você, um arquivo ou a resolução que provavelmente vocês vão fazer das questões, vocês podem enviar para o meu e-mail, que eu vou disponibilizar aqui no chat. Esse e-mail. Mais perguntas? A pergunta da Hilton. Então, professor, na discutiva será avaliado o nosso vocabulário matemático? Provavelmente sim. Outras perguntas?
Mais alguma coisa? Pergunta importante aqui da Marília. No ENAD, também responderemos questões das disciplinas pedagógicas? Sim. Amanhã responderemos algumas. No grupo de tutoria, sala de tutoria de cálculo, vocês podem colocar a resposta de vocês lá também. Eu posso acessar e verificar e dar o parecer aí. Não tem problema para mim, não. Algo mais? Vinícius. Tem algum levantamento sobre os tópicos de maior incidência no ENAD? De forma geral, desde quando começou, era cálculo. Depois, nessa nova versão, nessa nova roupagem, e 2011, 14, 17, ficou bem dividido. Mas tem geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, teoria dos números, didática da matemática na discursiva, sobre resolução de problemas, principalmente, que é uma das metodologias mais usadas por nós, professores de matemática. Cálculo, tem também questão de cálculo.
somente em cálculo de áreas, cálculo de volumes, superfícies, álgebra linear, álgebra linear, são as transformações lineares que tem que satisfazer aquelas duas propriedades de espaços vetoriais, né? Matriz de rotação, matriz de translação, cisalhamento que se chama. Ao longo do curso, vocês vão ver com outras tutoras. Eu acho que a Maridilce, não sei se é a Maridilce ou é a IDL que vai explicar a partir de quarto. Amanhã eu vou continuar com as geometrias, mas com uma outra abordagem, que é mostrando as cônicas, os lugares geométricos e as funções discursivas, respondendo de forma didática, como poderia ser feito, tipo um exemplo dessa questão 3 que eu fiz. Essa questão 3 é um aperitivo para começar a aula de amanhã. E Vinícius? De nada. É bom esse feedback para a gente poder ver qual o grau de comprometimento, né? Conforme o professor João Rodrigues falou no início da live, que muitos alunos assinam o ENAD e vão embora. Por aluno não tem problema, mas para quem vai ficar para tem, né? E vai a nota por Gilvan, só para complementar a pergunta aí da Marília São Pedro, né? sim. Sobre o ENAD, também responderemos questões das disciplinas pedagógicas. Por exemplo, na prova do ENAD 2017, você pode ver aí que a partir da pergunta, eu acho que 27, 28, até a 35, são justamente das disciplinas pedagógicas, tá? Então, geralmente é assim, eu estava vendo em outras provas, a partir da 27, 28, até a 30 e poucos, 35, mais ou menos, que estão distribuídas as pedagógicas. Antes da 9, eu acho que a 27 é da área da matemática mesmo. Tá? Então, Marília está bem distribuído, né? Sim. E em relação a, por exemplo, o que a gente poderia fazer também sobre essas disciplinas pedagógicas, a gente também está pensando fazer outro evento para trabalhar justamente essas disciplinas. A professora Zenilda, os alunos à distância, eles conhecem a professora Zenilda, estamos conversando com ela para ver quando poderíamos organizar um outro evento assim, um mini curso, ou não sei, um webinário, uma live, não sei. Estamos pensando com a professora Zenilda fazer. Não sabemos, ainda não temos uma data, mas estamos pensando nisso, para poder abordar essas disciplinas pedagógicas, que também é importante, né? Na aula de amanhã, eu coloquei duas aulas, que uma ficou para aula de geometria de cônicas, no caso, somente, né? Identificar algumas logo de cara, e você saber a equação de cara, e outra é justamente para a parte de educação matemática, que envolve esses assuntos, que mistura a matemática com a parte pedagógica, que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de propor atividade, de entender o próprio assunto. Ok?
Quer ficar até que horas, senhor? Olha, uma pergunta do Vinícius. Os desenvolvedores levaram em consideração a grade curricular de todos os cursos mesmo? É a pergunta, né? Existem questões de análise sobre discussões sobre educação inclusiva? Existe. Por incrível que pareça, deixei tudo para amanhã isso aí. Só nas áreas que são estudadas, que vão fazer parte da prova do ENAD, elas saem justamente no edital, né? Não são aquelas que tu já falou, né? As áreas, álgebra linear, todas elas. Então, é nesse edital eu não tenho à mão o edital de 2017. Lá diz todas as áreas, né? Que são cobradas. Mas, geralmente, de matemática, são aquelas, né? Geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, teoria dos números, álgebra linear, né? E áreas também da pedagogia, né? E, então, eu não tenho à mão isso, mas amanhã poderíamos apresentar, por exemplo, de 2017, né? E são as mesmas, se repetem, talvez alguns temas mais atuais, por aí aparecem, né? Mas, geralmente, são as mesmas todo ano. Eu não tenho nenhum agora edital, mas acho que amanhã mereceria a pena apresentar, né? Pelo menos de algum desses cenários, o edital, para ver todas as áreas que são cobradas. Sim. Eu acho que tem que ver a questão do horário, né, professor? Porque a gente começou às 7, aí a senhora falou, o professor falou, aí o pessoal começou a chegar um pouquinho mais tarde. É E tem a questão verdade. também da internet, porque cai muito, né? Fala muito. Pois é, tem isso do slide. Pois é, aí a pessoa perdeu porque caiu a conexão, então fica meio complicado. A gente tem pergunta recursiva. Acabei de falar, mas a pessoa perguntou depois, 15, 20 minutos, a mesma pergunta. Quer dizer, acho que ele perdeu a conexão. É verdade. Outra coisa também que os alunos talvez estão também falando é sobre disponibilizar o slide, porque às vezes Sim, com isso que caiu a internet, aí se ficaram perdidos. por isso mesmo eu vou disponibilizar. Pô. Não Posso sei se colocar aqui. antes ou no momento que tu começa, no momento que tu vai começar, né? Disponibilizar talvez, ou... Sei, porque aí pode perder a praticidade da aula, né? Certo. O que é que você acha melhor? Porque, como tu diz, né, vai caindo a internet, então alguns não te estavam escutando também, então outros não estavam vendo o slide, várias situações, Pois né? é, tem problema com a gente, com a internet. Né? Mas eu posso Talvez disponibilizar. talvez pelo menos disponibilizar as questões também, né? Pois é, Por causa de que... as questões estão aqui, professora, estão aqui no chat. Não, as questões que tu apresentou. Ah, tá. Eu posso colocar assim, sem problema algum. Porque às vezes, quando tu vai Vou pegar aqui. explicando para retornar na pergunta da questão, aí esqueci um pouco quais são as alternativas, não sei, o comando da questão. Então, às vezes é bom a gente ter o comando Verdade. para depois, você fala uma coisa, eu volto para lembrar o comando. Boa, Eu acho verdade mesmo. interessante. Verdade. Essa pergunta, Giovana, a última, da Ita. Cadê? O que ela perguntou? Por acaso a gente se der bem, a nota não poderia substituir
A da matéria que a gente não conseguiu nota? Acho que essa pergunta é para a senhora. Acho que a pergunta é Não, não, é para você. é pra... É, que disciplina? Não dá. Não dá, Tem né? que, Não dá. Não dá para substituir. Tem que aprovar durante a disciplina mesmo. que o foco era outro, né? Então, cada disciplina tem seu foco, seus objetivos a serem alcançados. O professor tem sua metodologia. Então, ele é o mais capacitado para responder isso, né? Mas acho que, no nosso caso, o estágio supervisionado que a gente teve, né? De cálculo 1, tá? Cálculo 1 à distância e estágio supervisionado presencial, no caso. Foi bem produtivo. Porque a dificuldade realmente é grande, Bom, né? tem aí que para reprovar em álgebra tem que pagar. Tem que Aí eu tenho, na infelizmente, reoferta. Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, responder todas as perguntas, pelo menos em este primeiro dia, né? Você gostaria de falar alguma coisa, Gilvan, antes de encerrar? sim, agradecer aos participantes, a senhora aí, ó, da Faculdade de Matemática, o professor João Rodrigues, que eu não conhecia. E quando eu fiz mestrado aí, quando eu saí, ele chegou. Estou à disposição para atender os alunos. E amanhã, no mesmo horário, né? Sim, começaremos às 7 horas da noite, né? Aí a dinâmica é você vai tentar, vai responder, vai resolver os exercícios deixados hoje, né? No Vai caso, começar recebendo o exercício de hoje e depois a gente faz a geometria analítica, que são as cônicas, né? Lugar geométrico. E no final a gente deixa as questões pedagógicas. Algumas que eu no caso das No caso das questões que você deixou hoje, os alunos poderiam talvez hoje ficar, né, animados, resolvendo, e depois encaminhar para você a resolução para ser socializada com todos os participantes, né? Seria interessante ver alunos resolvendo, enviando talvez as resoluções, e você apresentando, fazendo os comentários, né? Eu Sim, acho esse é o que ficaria intuito muito legal. tanto é que não foram muitas questões, foram 3, mas que para a pessoa dar uma olhada mais. Tem uma que vai pensar, tem uma que é para Isso. cálculo, e tem outra que é discursiva, que vai saber que metodologia ele vai usar para poder chegar nos seus objetivos, cada parte pedagógica. Aproveitando que agora nós estamos com os alunos, não estão cursando disciplinas, aí tem toda a noite para resolver, tem amanhã o dia todo, né? Então dá aí uma boa para resolver os exercícios. Bom, Aí é com ele, né? eu gostaria de agradecer também a Macilene, nossa querida secretária Macilene, pela presença. Verdade. Também gostaria de agradecer também ao bolsista da faculdade, o João Vitor, que está aqui na parte técnica, que foi quem que está na parte da sala, né, abriu a sala, certo? Também queria agradecer também a presença da Ediele, está aqui a Ediele, a Marililce, ajudando aqui em toda essa parte da lista de frequência, de colocar o link para a lista, né, de exercícios, certo? Agradeço a todos eles e então podemos dar por encerrado. Tá? Obrigada a todos os participantes e amanhã continuamos, certo? Boa noite a todos.